da maneira como está hoje, nós temos uma verdadeira obsessão em não cometer uma injustiça. Essa obsessão nos faz com que o processo seja demorado, que a defesa tenha inúmeros recursos e que responda em liberdade. E acaba levando justamente no significado exatamente o contrário. Nós acabamos criando injustiças no lado contrário. Meu nome é Ricardo Cunha Chimente, eu sou juiz de direito em São Paulo. Ante a carência de recursos humanos e de recursos financeiros para a contratação de mais pessoas, ainda nos deparamos com juízes que atuam cumulativamente em área de família, criminal, civil e questões de pequeno potencial ofensivo, simultaneamente. No final do dia, depois de julgar 16, 18, 20 casos mais graves, ela pode ver aquela agressão como algo menor. Na verdade, há um equívoco por vezes. Pode até existir um desvio de conduta de algum magistrado, mas normalmente os magistrados não são sádicos, estão convivendo com o sofrimento diário das pessoas e têm o mínimo de condições de avaliar o que está ocorrendo. Na área criminal, a segregação por vezes é necessária. Há pessoas de extrema agressividade que efetivamente têm que ficar segregadas, não só para fim de recuperação, quando possível, mas para que deixem de agredir aos demais. No mundo é curioso porque a pena de prisão surgiu de uma maneira peculiaríssima. A pena de prisão é uma pena que vigorava de forma abundante, era a pena de morte. Para tudo previam pena de morte. A expressão antiga era morra por elo. Então, fazer macumba na esquina na sexta-feira, morra por elo. Comer na igreja durante o jejum, morra por elo. Trair o marido, morra por elo. Ser fidalgo, ter por amante pessoa do povo, morra por elo. Era tudo morra por elo. E a morte era tão usada que havia 3 categorias de morte. Havia a morte simples, a morte cruel e a morte atroz. A morte simples é quando você simplesmente matava de uma vez só. Forca, por exemplo, era uma morte simples. A morte cruel é quando você fazia o sujeito morrer aos pouquinhos, vagarosamente, através do fogo. Era a lapidação através do apedrejamento. Era a cruz. A certa altura, se criou uma 4ª hipótese de morte no direito, que foi a morte civil. Ele perdia todos os direitos de cidadão. Se sustenta, e o discurso sempre, a retórica penal sempre girou em torno disso, que isso era em benefício dos condenados. Ao invés de matá-los, a gente tira os direitos civis dele e preserva a vida deles. O que, na verdade, não corresponde à realidade. Na verdade, o que aconteceu foi que os países colonizadores que haviam descoberto terras novas, Inglaterra, Holanda, França, precisavam colonizar essas terras novas. E, obviamente, ninguém queria vir lá da Inglaterra ou de Portugal para os Estados Unidos ou de Portugal vir para a África ou para o Brasil para colonizar coisa nenhuma. Então, a maneira que eles encontraram de realizar essa ocupação, porque tinha que ser de nacionais para garantir a posse das terras novas, era transformar a pena de morte em pena de degredo, em pena de desterro. E aí se enchiam os navios de condenados de Portugal para o Brasil, assim como da Inglaterra para os Estados Unidos. O Brasil era tão ruim que havia a determinação que o sujeito, primeiro, numa primeira condenação, era degredado para a África. Se ele fugisse do degredo, voltasse para Portugal, agora então vai ser degradado para o Brasil. O Brasil era a última categoria de lugar para o sujeito habitar. Então o governo passou a fazer o quê? Deixava os navios encarregados de conduzir os degredados nos portos para que só partissem quando estivessem inteiramente lotados, para fazer menos viagens. Enquanto os Estados Unidos está meia lotação, já podia ir e voltar, lá eles ficavam. Isso foi estabelecendo um problema para os armadores, para os donos dos navios, que tinham que ficar mantendo aquela gente lá, ainda que de forma miserável, tinha que alimentar aquelas pessoas. Então, se inventou, começava
período industrial da Inglaterra, precisava-se de mão de obra para o trabalho. Então, os donos dos navios, nesse período em que ficavam aguardando ordem do Estado para partir, alugavam a mão de obra dos caras que estavam presos lá para as indústrias nascentes. A certa altura, o que aconteceu? Esses navios simplesmente não tinham mais condições de navegar. Estavam transformados em prisões. O sujeito ficava preso lá durante o dia, trabalho forçado, e de noite se recolhiam novamente lá. E se os navios quisessem partir para viajar, não tinham mais condições. Aí, a certa altura, começou a superpopulação, que é a grande praga do sistema penitenciário desde os seus primórdios. Já começou nos hulks, quando ainda não havia prisões. Os navios é que estavam abrigando as pessoas. Começou a ter preso demais. Aí a administração chegou à conclusão: se a gente tem essa gente aqui nos navios e se está excedendo a capacidade, por que a gente não emprega fortalezas antigas, castelos antigos, gradeia aquilo lá, bota o sujeito lá dentro e continua alugando a mão de obra da mesma maneira, e que for a origem do sistema penitenciário essa. É óbvio que há experiências anteriores muito ligadas à igreja, quer dizer, porque as penas nas igrejas, os monges que haviam cometido delitos eram isolados em cubículos, etc. Então, na Holanda houve algumas experiências dessa natureza ligadas um pouco a essa fórmula empregada lá pela igreja. Mas, na verdade, o sistema só se desenvolveu efetivamente a partir da experiência inglesa. E nesse movimento de humanização surgiu a ideia, porque até então essa pena de prisão servia para quê? Como punição, porque o sujeito sofria pra caramba lá, e como escarmento, que intimidaria o próprio sujeito ou a população a não praticar delitos. Não havia ideia de regeneração. Quando, de repente, surgiu a ideia de se agregar a essas duas finalidades, a da recuperação. Vamos aproveitar, além dele sofrer porque está na cadeia, além de, com isso, intimidar a prática de delitos, vamos aproveitar para recuperá-lo, para ressocializá-lo, etc. No momento em que se fechou essa ideologia, muito ao gosto do cristão que não quer fazer mal ao seu semelhante, pelo menos em obediência lá aos ditames de Jesus, eles ficaram muito felizes com isso. Quer dizer, de repente, a cadeia se transformou em algo que, longe de ser para infligir apenas o mal, ia funcionar em favor do próprio condenado. E aí se espalhou extraordinariamente essa ideia. Só que desde o início até hoje, ninguém conseguiu recuperar ninguém através da cadeia. Tem 2 minutos, hein, louco?